pense ao meu respeito, mas do que seja capaz de observar em minha vida ou de mim poder ouvir, para impedir que eu me tornasse arrogante por causa da grandeza dessas revelações. Foi-me colocado um espinho na carne, vou repetir, foi-me colocado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. Por 3 vezes, vou repetir, por 3 vezes, roguei ao Senhor que me removesse de mim. Entretanto, ele declarou: a minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Vou repetir: a minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Sendo assim de boa vontade, me gloriei nas minhas fraquezas, a fim de que o poder de Cristo repouse sobre mim. E por esse motivo, por amor de Cristo, por ser feliz nas fraquezas, nas ofensas, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, porquanto quando estou enfraquecido é que eu sou forte. Quem pode sentar dando glórias a Deus? Aleluia. Meu irmão, se tiver um fundo musical, pode soltar para me ajudar na ministração. Nessa sexta-feira também eu quero louvar a Deus pela vida da minha prima, Thaís, que esteve me acompanhando nessa noite. Deus te abençoe, prima. Viu? Deus te abençoe. Meus irmãos, estamos dentro de um texto talvez conhecido da amada igreja. Para os amantes de Bíblia, para os que leem Bíblia, é muito bom esse texto. Aqui fala acerca de uma graça. 2 Coríntios é escrito por Paulo. Eu quero que você preste bem atenção aqui, que eu não vou demorar. 2 Coríntios é escrito por Paulo e fala acerca de uma graça, que como você viu nos textos, nos versículos que nós lemos. Mas interessante é que a graça que está sendo pregada em dias atuais estão levando muita gente para a perdição. Porque estão pregando acerca de um Deus que é um bom velhinho de barba branca sentado em uma cadeira, perdoando o pecado todos os dias. A graça não é isso, porque não tem consequência. A graça não é um passaporte para pecados e nem tampouco para a iniquidade. E talvez você está se perguntando, e eu peço que você preste bastante atenção nessa introdução. Talvez você está perguntando: por que Paulo? Porque Paulo é gente como a gente. Paulo é ser humano como eu e você. Eu gosto muito de falar sobre a história de Paulo, a qual nós lemos, porque Paulo, em momento nenhum, ele coloca uma capa de super-homem. Paulo, mesmo sendo muito usado, ele não esbanja, aleluia, ser melhor do que ninguém. Paulo, ele era poliglota, presta atenção aqui. Paulo tinha dupla nacionalidade. Paulo era conhecido em todos os cantos. Ninguém andava mais pregando do que Paulo. Então Paulo podia, pastor Edith, se gloriar, se engrandecer. Porém, ele mesmo diz: o bem que eu não quero fazer, eu não faço. O mal que eu não quero fazer, acabo cometendo. Isso é pecado, acidente de percurso. Isso é pecado, aleluia, queda no caminhar. Paulo aqui está expressando: mesmo sem querer errar, eu posso errar. Mesmo sem querer cair, eu posso cair. Mesmo sem querer pecar, eu posso pecar. E talvez é uma história parecida igual a nossa. Quem nunca errou sem querer errar? Quem nunca pecou sem querer pecar? Quem nunca caiu sem querer cair? E eu vou mais além: quem nunca mentiu sem querer mentir? E Paulo aqui, ele não coloca uma capa de super-homem, porque a palavra diz: aquele que
que fala que não peca já está pecando. Paulo podia errar, podia pecar, podia cair, mas era muito usado por Deus. Paulo é muito usado por Deus. Paulo tem todos os dons espirituais. Paulo podia, aleluia, Paulo pregava em todos os cantos. Paulo podia ser conhecido como hoje nós falamos, aleluia, podia ser os príncipes dos pregadores itinerantes, aleluia, porque ele era muito sábio, ele falava muitas línguas. Paulo podia se engrandecer, Paulo podia falar: eu posso, eu faço, eu consigo. Mas quando ele escreve 2 Coríntios, capítulo de número 12, ele expressa uma fraqueza. Ele expressa uma fraqueza aqui. A qual? Um espinho na carne. Por que desse espinho? Ele não queria esse espinho. No verso 8, a qual nós lemos, ele vai falar: por 3 vezes roguei ao Senhor que removesse de mim esse espinho. É Paulo dizendo: Senhor, retire de mim esse espinho. E Deus dizendo: eu não vou retirar. É Paulo dizendo: Senhor, retire de mim esse espinho. É Deus dizendo: eu não vou retirar. É Paulo dizendo: Senhor, retire de mim esse espinho. E Deus dizendo: eu não vou tirar. Eita glória! Então ele não tira o espinho da vida de Paulo. Ele não tira o espinho. Aleluia. Deus não tira, porque Deus não quer tirar o espinho da vida de Paulo, porque Paulo é qualificado demais. Como eu disse, eu imagino que todas as igrejas queriam ter um obreiro igual Paulo, queria ter um varão igual Paulo, queria ter, aleluia, um diácono, um presbítero, um evangelista, um pastor igual Paulo. Eu imagino, colocando nos dias atuais, aleluia, toda a igreja, todo o ministério queria ter uma pessoa igual Paulo. É verdade. Então o Senhor Deus coloca o espinho na vida de Paulo, para Paulo entender, aleluia. Por quê? Porque quando Paulo fosse pregar, quando Paulo fosse ministrar, se em algum momento Paulo fizesse: eu ministro muito porque eu tenho uma boa oratória, eu ministro muito, eu prego muito porque eu tenho uma boa exegese, eu ministro muito porque eu falo bem demais, eu faço muitas maravilhas porque eu consigo. Então o Senhor deixa o espinho na vida de Paulo, para quando ele pensar: eu posso, eu consigo. O espinho apertava. Era para Paulo entender: Paulo, sem a minha graça tu não é nada. Glória a Deus. Eu vou ser mais além, porque o Espírito de Deus está aqui nessa noite. E ele está falando, era para Paulo entender: Paulo, você é apenas uma ferramenta. Paulo, você pode pregar demais, mas é ferramenta. Paulo, tu pode ministrar mais, a palavra mais linda que for, mas tu é ferramenta. Paulo, tu pode ir onde for pregar, mas tu é ferramenta. Porque você é dependente da minha graça. Eu não sei quantos Paulo entraram nessa porta hoje, mas Deus está dizendo: você é a ferramenta dele. 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 Aleluia. Então Paulo entende aqui que ele é ferramenta. Deus está dizendo para Paulo: Paulo, se não fosse a minha graça, você nem ia em lugar nenhum. Se não fosse a graça do Senhor, Paulo não ia em lugar nenhum. Se não fosse a graça do Senhor, talvez nem aqui você estaria. Se não fosse a graça do Senhor, talvez você já tinha até morrido. Se não fosse a graça do Senhor, talvez a sua história já tinha sido acabada. Se não fosse a graça do Senhor, aleluia, talvez, aleluia, você nem tinha conquistado aquilo que você já conquistou. Aleluia. O espinho estava na vida de Paulo, mas é para Paulo entender, aleluia, que Deus quer ele mais perto da presença.
Paulo, o espinho está na tua carne, Paulo, tá? Mas é para você estar perto da minha graça. O espinho está apertando, o espinho está na carne, mas eu estou perto da presença. O espinho está na carne, mas eu estou perto da presença. O espinho está na carne, mas eu estou diante do altar. O espinho está na carne, mas eu estou na igreja. O espinho está na carne, mas eu estou nos caminhos do Senhor. O espinho está na carne, mas eu sou ferramenta. O espinho está na carne, mas eu sou usado por Deus. O espinho está na carne, mas eu e a minha casa servimos ao Senhor. Cadê você que vai adorar o nome do Senhor? Cadê você que vai adorar aquele que te enviou a graça? Cadê aquele que vai adorar aquele que te enviou o Espírito do Senhor? Eu sinto essa graça nesse lugar. Eu sinto essa presença aqui nessa noite. E Paulo entende que ele é ferramenta. Deus está dizendo: Paulo, você prega muito. Você pode, aleluia, pregar muito, Paulo, mas é minha graça, é por causa da minha graça. E Deus está dizendo para alguém aqui nessa noite: você pode dirigir o culto melhor que for, mas é por causa da minha graça. Tu pode liderar o melhor departamento, mas é por causa da minha graça. É por causa da minha graça. Aleluia. Aí Deus deixa o espinho na vida de Paulo, para quando ele pensar que consegue demais, aleluia, o espinho vai lá e aperta. Que quando ele pensa: eu posso, eu faço, eu aconteço, porque Paulo é muito qualificado. Então, em qualquer momento ele podia pensar, e Deus deixa o espinho na carne de Paulo. Aleluia. Aí quando Paulo entende que o espinho está na carne, ele vai logo dizer: porque dele, por ele, para ele são feitas todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são feitas todas as coisas. Aleluia. O significado do nome Paulo é pequeno. O significado do nome Paulo é pequeno. É Deus dizendo para Paulo: Paulo, tu pode pregar melhor que for, a melhor palavra, mas tu ainda é pequeno. É Deus dizendo: Paulo, tu pode ir abrir a maior igreja, mas tu ainda é pequeno. Paulo, tu pode pregar a melhor mensagem, Paulo, mas tu ainda é pequeno. É Deus dizendo para alguém nessa noite: aleluia, você pode cantar o melhor louvor, mas tu ainda é pequeno. Tu pode dirigir o melhor culto, mas tu ainda é pequeno. Tu pode pregar a melhor palavra, mas tu ainda é pequeno. Porque o grande aqui é Ele, o principal aqui é Ele, o alfa, o ômega, o começo, o meio e fim aqui é Ele, a estrela que tem que brilhar aqui é Ele. Aleluia. Não importa se você canta bem, prega bem, lidera, pastoreia, dirige, você ainda é pequeno. O grande aqui é Ele. O grande aqui é Ele. O grande aqui é Ele. Porque Ele é o leão da tribo de Judá. Ele é a estrela da manhã. Ele é o grandão da Galileia. Ainda é Ele. Ainda Ele é o dono da tua vida. Ainda Ele é o dono da tua história. Ainda Ele é o dono da tua família. Ainda Ele é o dono da tua casa. Ainda Ele é o dono, aleluia, dos teus projetos. Aleluia. Certa vez João Batista estava pregando, aleluia, aí chegou alguém perante ele e falou: João, você viu Jesus? Está batizando mais que você. João Batista virou para a cara daquele incircunciso e falou: é necessário que ele cresça. É necessário que ele cresça e eu diminua. Ele tem que crescer, irmão. É Ele que tem que ser o grande na tua vida. É Ele que tem que ser o principal dentro desse coração aí, ó. É Ele que
Ele tem que ser o maior na tua casa, na tua vida, na tua história. É Ele. Mas o espinho apertava Paulo. O espinho incomodava Paulo. Aleluia. O espinho apertava Paulo. Incomodava Paulo. E Paulo pensava: não estou mais aguentando. E eu posso conjecturar, a Bíblia me dá respaldo para isso. Eu não estou mais aguentando, porque Deus não tira esse espinho de mim. Aleluia. Está doendo, mas aleluia, está perto da presença. Aleluia. Porque Paulo, aleluia, se ele achasse que conseguiria fazer sozinho tudo, rapidinho o espinho apertava e ele ia de joelho: a tua graça me basta, Senhor. A tua graça me basta, Senhor. Senhor, Senhor, eu não sou nada. Aleluia. Deus não diminui o espinho na vida de Paulo. Deus não diminui o espinho na vida de Paulo. Eu vou repetir mais uma vez para você entender. Deus não diminuiu o espinho na vida de Paulo, porque era para Paulo entender: você é dependente de mim, você é dependente da minha graça, você é dependente de mim, você é dependente da minha graça. Aleluia. Você é dependente de mim. Para de depender dos outros. Para de querer depender, aleluia, de pessoas, de coisas, de circunstâncias. Você é dependente do Senhor. Você é dependente da graça dele. Você é dependente dele. Para de querer depender do homem. Para de querer depender, aleluia, de, aleluia, coisas que não vão te levar ao futuro, coisas que não vão te levar ao céu, coisas que não vão te levar à graça, coisas que não vão te levar mais perto da presença dele. Para de querer depender do homem. Para de querer, aleluia, dar ouvido às coisas, aleluia, que não vão te levar ao caminho, aleluia, a Jesus. Você é dependente dele. A tua casa é dependente dele. A tua família é dependente dele. Os teus planos são dependentes dele. Os teus projetos estão na mão dele. Para de querer depender. Aleluia. Você era dependente dele. Você era dependente dele. Você era dependente dele. E o espinho está na vida de Paulo, para Paulo entender, primeiro, que ele era ferramenta. Segundo, que ele era dependente. Aleluia. Eu podia aqui muito mais trocar essa mensagem. Como eu cheguei e vi a igreja vazia. Mas Deus me disse aqui nesse altar: continua com a mensagem. Continua com a mensagem. Meu Senhor, muda a mensagem. Eu tenho milhares de mensagens aqui, mas o Senhor disse: continua com a mensagem. Continua com a mensagem. Porque o culto não foi para aqueles que faltaram, ou não viram, ou não poderam vir. O culto é para aqueles que vieram. O Senhor quer falar com aqueles que vieram. Então, Paulo, para de querer ser melhor do que outros. Aleluia. Você é apenas uma ferramenta. Para de querer depender dos outros. Você é dependente de Deus. Aleluia. Você é dependente dele. Você é dependente do Senhor. Você não depende do médico. Você não depende do juiz. Você não depende da tua história continuar, da tua história mudar, da tua história, aleluia, ter uma transformação. Você não depende de fulano. Eu vim te falar nessa noite que você depende de Deus. Essa história vai mudar, é Deus que vai mudar. Aquela causa impossível vai acontecer porque Deus vai mudar.
essa cura vai ser, aleluia, aleluia, curada, essa dor, essa enfermidade vai ser curada, não é por causa do homem, é por causa de Deus. Então o espinho apertava Paulo. Mas interessante aqui, aleluia, é que Paulo vai dizer, e eu acho muito interessante isso, ele vai dizer, glória a Deus, e declarou, a minha graça te é suficiente, ou em outras versões, a minha graça te basta, aleluia, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Só que no verso 10, e muito interessante isso, ele vai dizer, por esse motivo, por amor de Cristo, posso ser feliz. Mas como o homem pode ser feliz com espinho na carne? Como o homem pode ser feliz com espinho na carne? Como o homem pode ser feliz com uma enfermidade? Como um homem ou uma mulher, ou um ser humano, pode ser feliz com circunstâncias em nossas vidas? Só que o Senhor está dizendo para alguém nessa noite, que não vai diminuir o sol nesse deserto, que não vai diminuir o vento nessa tempestade, que não vai diminuir essas circunstâncias, é para que você entenda que você é dependente dele. Essas circunstâncias não vão mudar. Por que, Júlio? Porque te traz perto da presença dele. Essa tempestade não vai acabar. Por quê? Porque você vai de joelhos na presença dele. Essas circunstâncias não vai mudar. Por quê? Porque você é abastecido pela graça dele. Aleluia. E Paulo vai dizer, por esse motivo, por amor a Cristo, posso ser feliz nas minhas fraquezas, nas ofensas, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Ele está sendo feliz em todas essas circunstâncias. Porquanto, quando eu estou enfraquecido, eu estou forte. Ele está com o espinho na carne e está dizendo, quando está enfraquecido é que eu estou forte. Por que isso? É porque o Senhor Deus disse para ele, a minha graça te basta. A minha graça te basta. A minha graça te basta. Eu não sei se as fraquezas estão te assolando. Eu não sei se as ofensas estão sendo grandes. As necessidades estão sendo grandes. As perseguições estão sendo grandes. As angústias estão sendo grandes. Mas Deus está mandando eu dizer, a minha graça te basta. 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 As ofensas estão sendo grandes. Pode falar, a graça do Senhor me basta. As dificuldades estão sendo grandes, mas a graça do Senhor me basta. As perseguições estão sendo grandes, mas a graça do Senhor me basta. Ele está com espinho, aquilo apertava, aquilo machucava, mas como eu vou continuar? A graça do Senhor vai dando resistência. A graça do Senhor vai dando resistência. Essa dor talvez pode estar doendo. Essa angústia talvez pode estar doendo. Esse medo pode estar assolando. Mas nessa noite Deus me trouxe hoje aqui para te falar que Ele desce com resistência na tua vida nessa noite. Não é para parar. Aleluia, não é para parar. Não é para parar. Não vai parar. Se o inimigo falou que ia desistir, que ia parar, que
que ia talvez até matar, mas nessa noite Deus disse: vai continuar, vai continuar, vai continuar, não vai morrer, não vai morrer, não vai morrer, porque a minha graça te basta. Hoje Jesus abastece esses remanescentes que vieram nessa noite com graça, com graça, com graça, não a minha graça, não por causa de mim, não por causa da pastora, não por causa das obreiras, não por causa de nada, porque nós somos apenas ferramenta, mas Ele pode te dar resistência. Se coloca de pé, se coloca de pé. Oh, aleluia. Deus está dando resistência para os remanescentes hoje. Deus está dando graças para os remanescentes hoje. Hoje é noite de resistência. Hoje você